Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de reflexões, de estudos, né? de elevação do pensamento, né? A Deus, a Jesus. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, convidando aos irmãos para fazer uma divulgação, que nós iniciamos um novo grupo de estudo, que é sempre interessante, para que a gente possa se aprofundar na compreensão, no entendimento, né, do conteúdo espírita, que é muito vasto, multidisciplinar, e eu brinco sempre que é um estudo que não tem formatura, é um estudo para a vida. A gente passa décadas estudando e vê que sempre se amplia mais as informações, aquilo que a gente vai compreendendo. Então fica o convite a todos. Então, para a gente iniciar, gostaria de ler esta mensagem da Mei Mei, que é sempre oportuna e que tem como título Confia Sempre. E ela vai nos dizer assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus irmãos, convido a todos para que neste instante possamos elevar nosso pensamento em oração, buscando a figura do Mestre Jesus, agradecendo-te, Senhor, por mais esse dia aqui na terra, essa escola abençoada para os nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por todas as experiências que vivemos. Todas elas nos trazem lições, entendimentos que nos ajudam a compreender melhor a vida e as leis que o nosso Pai criou. Obrigado, Senhor, por estarmos nesta seara, buscando refletir em torno do Teu Evangelho de amor. Que possam os Espíritos amigos, nossos anjos guardiões, transmitir a todos nós elementos de inspiração para que possamos ter aqui boas reflexões, aprendizados que nos auxiliem a bem viver, a realizar no mundo segundo a Tua vontade em nossas vidas. Contando, Senhor, com o Teu amparo, é que iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, para o tema da noite, nós queremos trabalhar esta relação entre reencarnação e evolução. Quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra espírita, que de certa forma é o alicerce do conteúdo doutrinário,
ele identificou que existem várias leis morais. Leis, da mesma forma que existem as do plano físico, lei da gravidade, lei de ação e reação, existem as leis de caráter moral. E ele foi trazendo várias dessas reflexões segundo o aprendizado, o ensinamento que os espíritos trouxeram. E uma das leis morais é a lei de progresso, que é a lei de desenvolvimento, de crescimento, que todos nós estamos submetidos. E aí nós vamos compreender hoje, refletir um pouco, que o mecanismo para que essa lei de progresso se dê é através da reencarnação, das indas e vindas até o plano físico, o plano da matéria mais densa. E para a gente contextualizar um pouco, é importante que a gente diga que a ideia da reencarnação, ela não é espírita. Não foi o espiritismo que inventou a reencarnação, que criou essa filosofia. E os antropólogos, lá, os arqueólogos, eles interpretam que desde a Idade da Pedra, os nossos antepassados lá já entendiam que a reencarnação existia. Porque quando eles enterravam os mortos, quase todas as culturas colocavam o morto numa posição fetal, como a intuir que depois esse ser iria nascer de novo. Então, quando você olha para uma planta que morre e depois das suas raízes, da sua semente, nasce outra planta no lugar, eles conseguiram por intuição compreender que morre um ser, mas que depois esse ser renasce novamente. Então, todas as civilizações antigas já entendiam, já compreendiam a reencarnação. Dos egípcios ao povo judeu, era algo muito tranquilo, muito conhecido. A ponto de, lá nos evangelhos, quando tem o diálogo de Jesus com o doutor da lei, e aí Jesus fala que era necessário nascer de novo, né? E ele questiona, mas como que eu, depois de adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe, né? E Jesus diz para ele, mas você que é doutor da lei, não sabe dessas coisas? Porque ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei judaica, em que a reencarnação existia lá como conteúdo doutrinário. Era uma obrigação dele não se surpreender com essa ideia. E a gente vai observando ao longo do tempo que a ciência, agora contemporaneamente, está se debruçando sobre o fenômeno que acontece assim, principalmente nos consultórios dos psicólogos e mesmo fenômenos espontâneos, em que as pessoas revelam informações de um passado, de experiências que vão além do nascimento, vão além do nascimento nessa encarnação. E eles buscam então entender que fenômeno é esse, né? E dos vários pesquisadores, que eles começaram a fazer um estudo de milhares de casos, tem alguns muito interessantes, né? E eu trouxe só um aqui para a gente refletir um pouco, porque um dos argumentos contra a reencarnação é que a pessoa pensa assim, bom, se eu tive outras vidas, por que eu não lembro dessas vidas? E a gente vai argumentar simplesmente do ponto de vista moral, porque Deus quis nos dar por misericórdia o esquecimento temporário do passado, para que a gente tivesse mais liberdade para agir no mundo, para enfrentar os desafios sem lembranças que talvez fossem excessivamente amargas e nos tolhessem a liberdade de agir. E do ponto de vista físico, quando você reencarna, você desenvolve ali, assume um novo corpo, um novo cérebro,
novos neurônios que efetivamente não guardam a memória porque não existiam. Essa matéria, esse cérebro, ele fica limitado ao seu desenvolvimento. Mas em alguns casos, a nossa memória, que ela está no nosso corpo espiritual, que é a memória do nosso espírito, em alguns casos, durante a infância, enquanto a gente ainda não reencarnou, propriamente dito, 100%, enquanto o nosso organismo está se desenvolvendo, ainda está em formação esse novo corpo, né? Então, até os 7 anos, o ser ainda guarda reminiscências do seu passado espiritual, da sua vida no plano espiritual. Em alguns casos, quando a pessoa desencarnou, morreu na última vida, por um evento traumático, e depois ou reencarnou muito brevemente, ou não tinha uma grande evolução espiritual, ela pode trazer certas memórias mais afloradas. E é o caso dessa menina birmanesa chamada Ma Wintar. É a menina que foi um soldado japonês. E ela, desde os 3 anos, ela começou a dizer para os pais que ela era um soldado japonês que tinha sido amarrado numa árvore e queimado vivo ao final da Segunda Guerra. Porque o Japão havia invadido aquele país, mas o Japão acabou perdendo a guerra e os aldeões, aquele pessoal que vivia lá, começou a se vingar, né, dos soldados remanescentes. E aí essa menina começava a apresentar algumas características interessantes de agressividade. Queria bater nos coleguinhas, se sentia superior aos colegas. Ela pedia para a mãe dela para cortar o cabelo bem curto, como se fosse um soldado. Queria vestir roupas de menino. Ela detestava a comida da Birmânia. Ela detestava o budismo, não aceitava a religião da família. E se entendia ou se anunciava como se fosse uma estrangeira naquele país. Não se reconhecia como cidadã birmanesa. E é interessante que essa menina, ela nasceu com várias deformações nas mãos. Ela, inclusive, precisou, logo depois de nascer, amputar 2 dedos, que nasceram praticamente soltos. E os outros dedos possuíam defeitos, semelhantes a queimaduras. No pulso esquerdo, a menina tinha depressões, afundados, como se fosse marcas de uma corda bem apertada. E isso é muito interessante, que nós temos vários casos das chamadas cicatrizes de nascença, em que a pessoa lembra de efeitos, de ocorrências do passado, e lá na experiência daquele personagem da outra vida se identifica o evento violento, aquilo que aconteceu, que a pessoa manteve isso no corpo, na formação do novo corpo físico. É algo que a ciência ainda vai trabalhar bastante para entender melhor, para a gente ver a influência que existe do que a gente chama na doutrina espírita do perispírito na nossa saúde ou doença física. Hoje é um tema muito vasto, vocês vão me desculpar, nós vamos até a meia-noite, não temos prazo para terminar, vocês não se preocupem. Vocês vão sair aqui PhDs em reencarnação. Mas Emmanuel vai nos falar assim, que nós somos um espírito eterno envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. E essa é uma reflexão muito importante, porque a gente tem a perspectiva sempre da vida a partir do momento do corpo para a vida espiritual, né? Da vida na Terra para a vida depois da morte. Quando, na verdade,
A vida é do plano espiritual para o plano físico. A vida verdadeira é no plano espiritual. Aqui no plano físico é uma experiência temporária. E o nosso corpo é, como diz Emmanuel, um uniforme de trabalho, que vai se desgastar como uma roupa se desgasta. Daqui uns anos nós vamos estar de volta à nossa vida verdadeira. Daí ele segue dizendo então, perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então nós vamos encontrar aqui experiências, algumas que são da própria imperfeição da vida, da matéria, dos nossos aprendizados, e outras, mecanismos um pouco mais severos de reeducação, de reequilíbrio. A meta nossa é a perfeição, é a elevação moral e espiritual do nosso ser imortal. Mas, como são pouquíssimos anos que a gente está aqui, inevitavelmente a gente comete erros, a gente deixa de fazer coisas que a gente deveria. E como alunos que precisam retornar às lições para fazer de uma forma melhor. A reencarnação, então, é esse meio que Deus nos dá para que a gente possa rever matérias e nos aperfeiçoarmos. Então, a reencarnação é o sistema pelo qual a providência divina aperfeiçoa o espírito. Do simples para o complexo, do pequeno para o grande. Por isso que a gente vai vendo no mundo tantas diferenças de gradações espirituais. Nós temos figuras como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, pessoas ligadas essencialmente ao bem, e ainda tem figuras ligadas ao crime, à maldade, ao prazer de prejudicar o outro. São níveis, são gradações de aprendizado. E aí cabe sempre ao mais elevado auxiliar o menos elevado no seu processo de crescimento. E aqui, rapidamente, eu queria trazer algumas reencarnações do Espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, e alguns fatos assim, para a gente compreender esse processo de desenvolvimento do espírito. Porque você identificando ao longo de vários séculos as experiências de um espírito, a gente passa a entender melhor como que esse processo da reencarnação favorece a evolução espiritual. E as informações espirituais nos falam de algumas reencarnações de Emmanuel, né? A primeira que a gente tem notícia, não quer dizer que ele não teve outras, mas essas as que a gente conhece. Ele foi o personagem Simas. Ele foi um grão sacerdote do templo de Amon-Ra, no século IX a.C. E é interessante, ele foi pai de uma rainha chamada Semíramis, que foi depois uma rainha do povo assírio, do povo babilônio, né? E esse Simas era muito próximo a um faraó. E o faraó tinha dúvidas de qual filho colocaria no trono, ele já estava doente. Só que o filho mais velho, que era que seria naturalmente indicado, tinha uma personalidade muito violenta, muito embrutecida. E ele não via qualidades nesse filho para ser o faraó. E Simas, então, concordou com o faraó e favoreceu, induziu ele a mudar lá a regra e indicar o segundo filho, que era um pouco mais novo. Mas aí o que aconteceu? Morre o faraó e o filho mais velho não aceitou a diblada do pai, e tomou o governo à força, prendeu o irmão mais novo, e o Simas então teve que fugir com a filha para a Síria.
E essa é uma história muito interessante. Isso está relatado nesse livro chamado Semíramis mesmo, que é de autoria do Camilo Chaves, um grande espírita, que depois a gente vai tratar um pouquinho sobre essa história. Muito bem. Passa-se o tempo e esse espírito novamente reencarna, agora na figura de um cônsul romano, Públio Lentulus Cornelius Sura. E esse cônsul romano, esse senador romano, ele foi condenado à morte no ano de 63 a.C. E esse cara, ele se aliou a um outro senador chamado Catilina para dar um golpe de Estado, de alguma forma assim. E ele se aproveitou da situação para prender inimigos políticos, para colocar outros ele mandou condenar mesmo à morte. Outros ele trouxe as pessoas para frente dele e mandou que cegassem alguns outros inimigos. E é muito interessante que depois ele vai reencarnar como bisneto dele, agora na figura do senador Publius Lentulus Cornelius, esses dois personagens eles são descritos nesse livro Há 2000 anos, que é um romance mediúnico de autoria do Emmanuel, né? E quando ele já é agora o bisneto nessa nova encarnação, contemporâneo a Jesus, nesse livro ele retrata que ele foi morar lá na Palestina, visando a cura, a melhora física da sua filha doente. E lá ele teve a oportunidade de conversar com Jesus. E Jesus fala para ele que ele tinha ali uma possibilidade de definição na sua vida, de renunciar àquele orgulho da classe social, de ser senador, em prol das verdades de Deus, né, do Evangelho, ou então ele ia ter séculos de sacrifícios, de trabalhos para retificar. E nessa época, infelizmente, ele preferiu a convenção social, o orgulho. Teve a oportunidade de auxiliar Jesus para que ele não fosse crucificado, porque ele tinha um cargo próximo a Pôncio Pilatos, mas preferiu se abster. Mas então, nesse livro, ele narra, esse senador está conversando com um amigo, e ele narra um sonho que ele teve. E ele retrata a reencarnação do seu, na época, então, bisavô. Um sonho muito, muito nítido das coisas que ele fez, a angústia que sentia, a vergonha que sentia de todo o mal que ele tinha feito na reencarnação anterior. E ele conversando com um amigo, daí ele foi fazer uma pesquisa dos papiros e viu que a letra que ele tinha era igual à do seu bisavô. E as coisas que o bisavô fez eram exatamente aquelas que ele viu no sonho. Então ele disse, mas será que eu não sou a reencarnação do meu bisavô? Conversando com um amigo, né? Só que as crenças dos romanos não eram, naquela época, desse fato. Mas é interessante que durante essa encarnação ele vai sofrer, ele vai ser cegado também. Ele vai ser afastado de um filho dele é raptado, e ele vai reencontrar esse filho muito tempo depois. E o próprio filho é quem o cega, sem saber que ele era pai, né? Que havia sido separado dele ainda criança. E aí você vê a lei de causa e efeito se estabelecendo. Ele vai sofrendo consequências daquelas reencarnações anteriores. No final dessa encarnação, ali como Públio Lentulus, ele então dá aquele clique, aquele ponto de virada. Quando ele passa a aceitar o Evangelho de Jesus e passa agora a trabalhar, a domesticar aquele orgulho que ele tinha dentro dele.
E aí vai ser retratada uma próxima encarnação dele como escravo Nestório, que está lá no livro 50 anos depois. Então ele vai reencarnar lá em Éfeso no ano 131 e vai morrer no ano 173. E ele vai morrer exatamente por ser cristão. Vai morrer no circo romano. Daí ele vai nascer de novo no ano 233, como Basílio, na cidade de Chipre, lá no país. E isso está retratado no livro Ave Cristo. É um outro romance ditado pelo Espírito Emmanuel. E aqui fica a sugestão de leitura, né? Porque são livros maravilhosos, de um conteúdo doutrinário extraordinário. Nessa reencarnação, ele primeiro tinha as suas crenças egípcias, desde o seu reminiscências da sua vida lá como Simas, que era sacerdote egípcio, e ele passa a entrar em contato com a filosofia cristã e adere ao cristianismo. E depois ele vai ter uma série de reencarnações dentro da Igreja Católica, buscando agora difundir o Evangelho de Jesus. Ele nasce lá no ano 439, em Lyon, na França, e foi o São Remídio, que é um bispo de Remis. Depois, no século XII e XIII, ele foi o cardeal João de São Paulo. Depois, no ano de 1517, ele vai ser o padre Manuel da Nóbrega, aquele que junto com o Anchieta, né, fundou lá a cidade de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, uns pioneiros, né, na catequese dos indígenas que viviam aqui. Depois ele vai nascer na Espanha em 1613, na figura do padre Damiano, e essa encarnação está retratada lá no livro Renúncia, um outro romance histórico de Emmanuel. Aqui eu vou ter que passar mais rapidinho as reencarnações, porque senão a gente passa da meia-noite. É um compromisso para a gente terminar daqui a pouco. Depois ele vai nascer na França, novamente, no século XVIII, na figura de Jean-Jacques Tourville. Foi um educador da nobreza, uma pessoa muito culta, e que teve que fugir, né, por conta da Revolução Francesa. E por fim, ele reencarnou no século XIX e XX, lá em Belém de Pará, quando ele foi um padre chamado Padre Amaro. E interessante que diz que a função, o objetivo dessa encarnação era que ele pudesse ter um tempo de recolhimento, porque ele teve várias reencarnações com personalidades muito conhecidas, e ele precisava um pouco daquele anonimato, daquele espaço de ficar desconhecido, ficar lá no sentido de amadurecer interiormente. E Chico Xavier conta que Emmanuel reencarnou no ano 2000 na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo. E aí a gente ainda não sabe quem é essa personalidade, mas teoricamente está em torno de 24 anos. Tomara que esteja cumprindo com as suas tarefas, os seus compromissos reencarnatórios. E outros fatos interessantes para a gente ver esse processo de desenvolvimento espiritual. Eu queria falar aqui de duas personalidades. A primeira é de Nabucodonosor. Vocês devem lembrar que esse foi um rei muito conhecido lá do Império Babilônico. Ele reinou de 605 a 562 a.C., reinou por 43 anos. E ele foi o responsável por capturar os judeus e levá-los, os judeus, como escravos para a Babilônia, né? Quando eles ficaram vários anos lá.
E esse Nabucodonosor é o rei que inventou o bidente para cegar os inimigos. Então ele escravizava, né? E por maldade ele, em vez de ficar cegando um olho por vez das pessoas, ele inventou o bidente. Ele bifurcou em dois e aí já cegava os dois olhos para ganhar tempo, para ver a maldade, né? Que infelizmente ele tinha. Passaram-se muitos anos e nós vamos ter a figura do Camilo Rodrigues Chaves. Esse senhor foi um grande espírita, foi um senador lá por Minas Gerais. Ele foi presidente da União Espírita Mineira de 1945 a 1955. Criou várias instituições de caridade. Era um sujeito muito culto, muito bem relacionado. E ele que escreveu aquele livro que eu falei, chamado Semiramis. Quando vocês tiverem a oportunidade de baixar o livro, que seja em PDF, porque é tão fácil de achar, um livro extraordinário, daquele conteúdo histórico, daquele tempo. E aí, por que ele tinha fascinação pela Semiramis, que é essa rainha babilônica, que viveu mais ou menos 200 anos depois de Nabucodonosor. Ela que, antes, né, de Nabucodonosor, ela que criou lá os jardins suspensos da Babilônia, né, que eram considerados das grandes maravilhas da antiguidade, a Semiramis. E ele era muito fascinado por aquela cultura. Mas a descrição que os amigos faziam desse Camilo, por seus gestos, atos e palavras, em todos os setores humanos em que militou, foi um roteiro seguro para gregos e troianos, o líder experiente, o missionário por excelência. Suas excelsas virtudes morais, espirituais e intelectuais o faziam realmente amado e respeitado por quem dele se acercasse. E interessante que ele morreu em fevereiro de 55. No mês de abril, ele se comunicou no grupo espírita lá do Chico Xavier. E no livro, lá, Vozes do Grande Além, inclusive depois tem o áudio da comunicação espiritual que ele já deu, através da psicofonia do próprio Chico Xavier. Já muito lúcido, pouquíssimos dias depois do desencarne. E eu achei interessante trazer aqui um videozinho do Divaldo falando, enquanto ele estava lá caminhando nos jardins lá da Federação Espírita Brasileira, de Ampassan, ele lembrou da Semiramis e do Camilo Rodrigues Chaves. Babilônia. Semiramis. Os jardins de Semiramis. Camilo Chaves. Muito bem. E você sabe quem ele era? Sim, eu sei, mas conta pro pessoal aí. Fala pra gente. Nabucodonosor. E Semiramis, não a encontrou aqui na Terra, porque ela estava na... Sabe, você me lembrou uma coisa muito curiosa. Quando eu conheci o Dr. Camilo Chaves, 1952, na União Espírita Mineira, ficamos muito amigos. E ele estava escrevendo o livro. Então Chico dava informações e eu dei algumas informações. Pois bem, quando ele desencarnou, no dia que saiu o livro em São Paulo, ele desencarnou em Belo Horizonte. Ele não teve a felicidade de ver o livro. Então ele foi para o mundo espiritual, foi muito bem recebido. Ele era antropólogo, era um homem extraordinário. Mas depois de um mês ou dois, ele começou a ouvir gemidos, gritos, coisas dolorosas. Então o Dr. Bezerra estava com ele e disse: mas o que é isso, Dr. Bezerra? São os babilônios, aqueles que você cegou, porque na época havia apenas a lança, e ele é o autor do bidente, para furar os olhos de uma só vez. A filha de escravos vinha e ele ia cegando. Eles estão num vale de sofrimento. E então o Dr. Bezerra levou lá. Portanto, são mais de 2.400 anos naquele sofrimento horrível, como se fosse na noite da morte. Ele ficou penalizado. Então, o que é que eu devo fazer? Dr. Bezerra disse: Camilo, você deixou na terra muitos amigos. Seja o padrinho da reencarnação deles.
você vai poder pedir aos seus amigos para os reencarnar. E ele então me apareceu e disse: Divaldo, você aceitaria 10 babilônios? Aqui na Mansão do Caminho. Eu digo: nossa, logo 10 babilônios. Mas vamos ver. De repente, foram aparecendo, jogados na rua. Todos eles não aprenderam a língua portuguesa. Não foram além da 2ª série. Repetiam, porque não tinha a matriz das línguas atuais, os babilônios. Hoje, todos eles fortes, afrodescendentes, mestiços, assim, com um corpo brutal, mas curioso, sem conseguirem falar o português. Alguns gagos, e alguns me perguntavam, tinha um deles especialmente, que era muito difícil. Ele saiu da mansão, a primeira coisa que ele fez foi me telefonar. O Divaldo, eu disse: ô fulano, como vai, meu filho? Como o senhor conheceu? Foi Joana que disse? De Nabuco. Portanto, 10 passaram pela mansão. Eu contei isso ao Chico e ele também se encarregou de reencarnar muitos babilônios. Então estamos no Jardim de Semíramis. Que beleza, não é? Você conhece a história? Conheço. São as bênçãos da reencarnação. São as bênçãos. Beleza, essa não sabia. Estamos aqui na Federação Espírita Brasileira, realmente é um momento especial. Interessante, né? Um relato espiritual do Divaldo Franco. E como é a evolução espiritual de um Nabucodonosor, né? Um déspota, um cara que adorava o poder, para um ser bondoso, caridoso, trabalhador do bem, né? Reencarnação, tempo, esforço, renovação, né? E aí a gente pensa: mas o que eu fui na minha vida passada? Diz Emmanuel: observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Aquilo que nós somos hoje é reflexo do que fomos no passado. Se somos egoístas, orgulhosos, nós somos assim, ou piores, no nosso passado espiritual. Por isso a importância do autoconhecimento, da autoanálise, para que a gente possa ir reparando essas arestas morais, né? Então analisa os que te rodeiam no círculo doméstico e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Ou seja, estamos nesta encarnação cercado das pessoas com as quais nos relacionamos no passado, numa boa medida. Não de uma forma generalizada, mas muito comum. Então, os nossos compromissos reencarnatórios começam no lar, no ambiente de trabalho, com as pessoas próximas com as quais nós nos relacionamos. Emmanuel segue: convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Não tem outra função de estarmos aqui se não trabalharmos o nosso espírito, o nosso coração e nos aproximarmos daquela luz espiritual infinita que é Deus. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. E por fim, estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Então nós estamos plantados pela providência divina no solo correto, convivendo com as pessoas certas, no gênero de dificuldades ou desafios adequados ao nosso aprimoramento espiritual. Portanto, a gente às vezes tem que mudar quando acontece alguma coisa que nos desagrada. A gente tem a tendência de perguntar por quê, né? Por que aconteceu isso?
E a gente tem que transformar isso e perguntar: para quê? Qual o objetivo daquela circunstância? Qual o aprendizado que aquilo traz para o meu íntimo? Porque se eu não fizer esta reflexão, eu vou desencarnar e retornar ao plano espiritual do mesmo jeito de quando eu vim para cá, sem extrair dessas experiências aqui no plano físico as lições que a providência quer nos dar. Então, meus irmãos, reencarnação e evolução é um mecanismo da nossa felicidade espiritual. Vou convidar a todos agora para a gente novamente elevar o pensamento, te agradecendo, Senhor, por esses momentos de reflexões, por tantos ensinamentos que os Espíritos amigos trouxeram a todos nós, por esse conteúdo espiritual, esse roteiro de luz que é o Espiritismo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos no plano físico, buscando transformarmos as nossas limitações, desenvolvendo todos os potenciais que Tu colocaste em nós, para que pudéssemos, através do trabalho, do suor, crescermos para Ti. Que possam, Senhor, as Tuas inspirações de paz, de luz espiritual, ter sempre acesso à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos sempre entender a Tua vontade em nossas vidas. Ampara a todos aqueles irmãos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, que cada um receba cotas de paz, de luz, de renovação espiritual. Ilumina, Senhor, a fim de que em cada coração possa se desenvolver a chama do bem, do amor e da fé. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos e é o que te agradecemos. Que assim seja. Meus irmãos, então, ao finalizarmos a primeira parte dos trabalhos, eu peço que vocês aguardem, que serão chamados para o passe individual, aqueles que assim o desejarem.